por isso que Sansão não deveria fazer uso disso. E nós também, entre nós não deve haver jamais essa busca de alegria ou essa busca de consolo, refúgio em algo que é artificial, passageiro, ilusório e só traz males. Muito bem, outra coisa que Sansão deveria se abster: coisas imundas, coisas impuras. Ele deveria se manter puro, ele deveria se manter limpo, ele não deveria se misturar ou se contaminar com as coisas do mundo, com as coisas mortas. Isso representa para nós, os cristãos hoje, não nos contaminarmos com as mesmas coisas que o mundo se contamina, com as coisas que o mundo pratica e que eles acham normal. E eu falava ontem para os adolescentes e os queridos jovens da nossa palestra sobre namoro, noivado e casamento. Eu expliquei: é proibido namorar? Não, se nós soubermos o verdadeiro sentido do namoro. O que é o namoro? Para o mundo é um passatempo, é uma diversão, é uma curtição, é experimentar o corpo um do outro e tudo mais. Mas para o cristão, o que é o verdadeiro namoro? Eu substituiria essa palavra por preparação para o casamento, compromisso para o casamento. Porque no compromisso para o casamento, o jovem ou a jovem só irá iniciar um relacionamento de namoro se ele tiver a plena certeza, a plena convicção que aquela pessoa será o seu cônjuge, será o seu companheiro, será a sua esposa ou seu esposo. Do contrário, ele não deve dar um passo nesse sentido. E ele só deve iniciar esse relacionamento a partir do momento que ele vê que ele tem condição de constituir uma família. Esse é o namoro do padrão bíblico, que aliás nem existe na Bíblia, namoro. Existe compromisso para o casamento e casamento. Então, essa palavra namoro, eu prefiro substituir por compromisso para o casamento, ou preparação para o casamento. É a fase onde ambos irão se conhecer através de uma comunicação verbal, através de uma observação, principalmente de como a pessoa, o jovem a que pretende se casar, ou o jovem pretendente, ele se porta no seu lar, ele se porta na sua família, como ele trata a sua mãe, como ela trata os seus irmãos. É através dessas observações que o jovem então terá segurança, a certeza e a convicção na escolha do seu companheiro ou da sua companheira. E eu falava mais e perguntava para os jovens: vocês acham que Deus é um grande estraga-prazeres? Porque muitos, como eu na minha adolescência, fui tentado a pensar que Deus era um estraga-prazeres, que Deus simplesmente era aquele velhinho de barbas, cabelo branco, que ficava ali com o seu cetro apontado. Eu vou estragar o teu prazer, eu não vou deixar você ter prazer na vida, você vai ter que seguir minhas regras, você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer aquilo, você vai ter que andar na linha, senão eu te castigarei. Deus não é esse estraga-prazeres. Deus não proíbe certas coisas simplesmente pelo prazer de proibir. Quando Ele proíbe ou Ele não indica certas coisas para nós fazermos, não é para tirar o nosso prazer, mas para preservar a nossa vida e, ao contrário, para termos o verdadeiro prazer. Então, quando Ele proíbe mesmo sexo antes do casamento, quando Ele proíbe toda e qualquer forma de se aproveitar do corpo do outro, ou seja, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 7, 8, 9, está escrito: a ninguém defraude a seu irmão em negócio algum nessa vida. Ou seja, a palavra defraudar quer dizer tirar proveito do outro. E nesse caso, Paulo está falando em tirar proveito do corpo do outro. E diz mais: por que não devemos tirar proveito dos irmãos ou de outra pessoa? Porque na mesma palavra o apóstolo Paulo está dizendo que Deus é vingador sobre todas estas coisas. Porque a palavra de Deus, primeira carta aos Coríntios 6, 18, 19, diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. É o santuário onde Deus habita.
Às vezes nós temos tanto zelo com isso aqui, ó, prédio, sala, local, salão, que nós dizemos, não podemos fazer isso na casa do Senhor, não podemos colocar isso na casa de Deus, não podemos profanar dessa forma. E nós esquecemos que o principal templo está aqui, a minha vida, a sua vida, a nossa vida, o nosso corpo. Esse é o templo onde o Espírito Santo de Deus habita. Ao sairmos daqui, esse local fica vazio. O Espírito Santo não fica aqui porque ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas ele habita em nosso santuário, em nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Aqui é somente um lugar onde nós nos reunimos, onde nós temos comunhão, onde nós desfrutamos da presença de Deus, reunidos como família, como irmãos. Mas não é o templo é a nossa vida, é o nosso corpo. Então, quando alguém usa erradamente o seu corpo e tira prazer do corpo do outro, Deus vinga, Deus não gosta, Deus detesta. Por isso, veja bem, o namoro do cristão é um namoro diferente, é um compromisso para o casamento. E nesse período de conhecimento, a maior forma de conhecer é a forma verbal, a comunicação, a observação de como essa pessoa é na sua casa, com seus irmãos, com a sua família e com os seus pais. Muito bem, por que isso eu estou falando sobre isso? Porque tem tudo a ver com a palavra. Não somente nessa área, mas em todas as áreas da vida, o cristão tem que ter uma vida diferente. O cristão não pode se contaminar com as coisas impuras do mundo, como Sansão se contaminou. Veja bem, no capítulo de número 14, Sansão já vai quebrando todas as orientações, todos os mandamentos, todas as regras que foram estabelecidos para o seu viver. Ele deveria se manter puro. Ele conheceu uma mulher entre os filisteus, que eram os inimigos do povo de Deus. Se afeiçoou àquela mulher e quis se casar com aquela mulher. Só trouxe dor de cabeça para Sansão. E mais adiante, outra mulher e outras mulheres filistias do povo filisteu também só trouxeram problemas na vida de Sansão. Sansão ia passando, ele matou um leão, rasgou o leão de alto a baixo, como se rasga um cabrito, era muito forte. Ele matava 1000 homens de uma vez. Ele erguia um portão de ferro de mais de 500 quilos com as mãos. E ele matou o leão, e no dia seguinte encontrou um favo de mel na boca do leão. As abelhas estavam fazendo colmeia na boca do leão morto. Sansão tranquilamente pegou a colmeia que estava na boca do leão, começou a comer e levou para os seus pais comer também. Ou seja, ele estava comendo de coisas impuras, coisas contaminadas que ele não deveria nem tocar. Da mesma forma, os cristãos não devem se contaminar com as coisas do mundo. Pornografia nem se deve contar entre os cristãos. Fuja desses sites no computador, fuja dessas revistas. Moças, cuidado, mulheres, cuidado com os conselheiros, as conselheiras das revistas femininas. Cuidado com os conselheiros, as conselheiras da novela. Cuidado com os maus exemplos dos Big Brothers da vida. Cuidado com os programas, entre aspas, que se dizem educativos na área sexual, que só trazem conselhos pervertidos. Cuidado com tudo que você possa se misturar nesse mundo que traga contaminação para a sua vida. Sansão não deveria de forma alguma se contaminar com as coisas do mundo, e ele se contaminou. Ele foi se misturando aos poucos, ele foi fazendo aquilo que não era para fazer, e as consequências vieram na vida de Sansão, porque Gálatas 6,3 diz que Deus não se zomba, Deus não deixa se escarnecer, porque de tudo o que o homem plantar, ele também colherá. Nessa vida, Deus nem precisa nos castigar, sabe por quê? Todas as más ações que nós cometemos têm as suas consequências. Tudo na nossa vida é um plantio. Nós vivemos plantando e colhendo a todo momento. Plantamos um ato, colhemos um hábito. Plantamos um hábito, colhemos as consequências desse hábito, os vícios e tudo que a gente diz. Então nós devemos vigiar, tomar cuidado que Sansão não tomou. Ele deveria obedecer a Deus, fez o contrário, brincou com Deus. Ele foi como que se hipnotizando com as coisas do mundo. Diz que nas florestas africanas existe uma árvore
que ela proporciona uma sombra muito tranquila, muito gostosa, muito refrigerante para as pessoas que passam caminhando por aquele caminho tão quente, tão escaldoso das florestas africanas. E quando o viajante senta-se embaixo daquela árvore para aproveitar da sua sombra, ela exala um odor que a princípio parece ser agradável, mas aquele odor, aquele cheiro vai inebriando a vida da pessoa que está ali sentada embaixo dela. Quando a pessoa menos espera, ela está adormecida, como que anestesiada por aquele odor, por aquele aroma. Chama-se árvore sonífera, e ela dorme às vezes horas e horas, e muitas vezes ali é morta por uma fera, ou então morre de inanição, porque ela fica até vários dias adormecidas embaixo daquela árvore. Na nossa vida espiritual nós também corremos esse risco. Andamos pelo mundo, e vez por outra nós estamos numa indolência, num sono espiritual. Nós não vigiamos, acabamos adormecendo, e a palavra de Deus diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Não podemos dormir o sono espiritual, não podemos dormir o sono da indolência, porque Satanás, o nosso adversário, a palavra de Deus diz na carta que Pedro escreveu, capítulo 5, 7, diz que ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão. Ele está tramando para ver a quem ele possa tragar. E nós temos que escapar das garras do leão. Nós temos que resisti-lo, e resisti-lo na fé. A palavra de Deus em Efésios capítulo 6 diz: tomai toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes, estar fortes no dia da provação. Temos que tomar o capacete da salvação, proteger os nossos pensamentos, proteger a nossa mente. Temos que estar envoltos pela couraça da justiça, a justiça que não é nossa, mas a justiça que vem da fé no sacrifício de Cristo Jesus. Cingidos os nossos lombos com o cinturão da verdade. A palavra de Deus é a verdade, e ela que deve nortear a nossa vida, circundar a nossa vida. Empunharmos também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que vai nos dar a garantia do ataque contra essas hostes infernais, e ao mesmo tempo estar embraçando o escudo da fé, através do qual nós podemos aplacar os dardos inflamados do maligno, que vem para nos incendiar, e ao mesmo tempo calçar os nossos pés com a preparação para a pregação do Evangelho da Paz, caminhando por onde quer que Jesus nos enviar, e estando protegido contra todos os perigos do caminho. Muito bem, então o cristão, para não se contaminar com as coisas impuras desse mundo, ele tem que estar muito bem protegido, ele tem que estar cercado da sua armadura, ele tem que estar andando vigilante, porque vez por outra Satanás vai querer colocar alguma coisa em nosso caminho para nos contaminar. Seja um pensamento impuro, seja um mau desejo, seja um ódio, seja um ressentimento, uma amargura, uma falta de perdão. Satanás, ele vai colocar de tudo em nosso coração para nos contaminarmos. A raiz de amargura é uma contaminação muito séria. O autor da carta aos Hebreus diz que nós devemos nos desfazer de toda e qualquer raiz de amargura, para que não nos contaminemos e viemos a contaminar a outros através dessa amargura, que é um veneno mortal, que é um veneno que vai prejudicar não só a nossa vida, como a vida de outras pessoas. Então, como nós estamos vendo, a caminhada do cristão nesse mundo é um céu. Porque, em primeiro lugar, assim como Sansão, nós não devemos ter outra fonte de alegria e outra fonte de consolo a não ser o Senhor. Bebidas, drogas, sexo ilícito, outras fontes de prazer não podem nos trazer a verdadeira alegria, não podem nos trazer a verdadeira satisfação, não podem nos trazer a plena paz, e também não serve para o nosso consolo, porque fomos chamados e separados por Deus para um propósito todo especial. Segundo, não devemos